TV Câmara de Barreiras está com você, onde tudo acontece. TV Câmara também é educação. Estamos aqui hoje no Boteco Crioula, onde está acontecendo um aulão Enem. Você que é aluno, acompanhe a TV Câmara, porque aqui está também um conteúdo de educação. E a Grécia continuou endividada, porque olha, na Grécia você mantinha um padrão de vida, por exemplo, já cobriu a cara, né? Já quer fazer a linha ninja. Tivemos ontem e hoje, Ontem com a matéria história com o professor Ricardo, falando sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, causas, consequências, objetivo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, alianças que foram feitas na Primeira e Segunda Guerra Mundial, ok? E hoje nós temos o professor Adão Albuquerque, falando sobre geografia, sobre a crise de 2008 nos Estados Unidos, que acabou afetando a maioria dos países no mundo. Então, depois dele nós teremos ainda aula de redação, aula de filosofia, aula de química, biologia, tudo isso para interagir com a matéria do professor Ricardo e do professor Adão que está dando hoje. Perfeito, perfeito. Professor Vitor, como você vê essa iniciativa de trabalhar com esses conteúdos para o Enem, para uma população em geral? Assim, graças a Deus, ontem, hoje, lotou, E aí, a população, ela tem percebido que o Enem está cobrando atualidades, que o Enem está fazendo essa interação entre as matérias. Então, quando o pessoal vem para cá para assistir uma aula dessa, ele percebe que o Enem não é só conteúdo que você fica ali focado só naqueles conteúdos do livro, e sim que há uma abrangência muito grande, ok? Principalmente comparando com os dias atuais, com o contemporâneo, com a atualidade. Então, essas matérias sempre traz essas novidades e a população, ela fica, como é que eu posso dizer? Ela fica babando, por conhecimento, e esse conhecimento é importante para o Enem porque a gente traz atualidade, traz contemporaneidade, e aí misturando uma matéria com a outra, e é isso aí que os alunos querem. Professor, como é que você se sente fazendo essa ação, tanto social como educacional aqui em Barreiras? Primeiramente, todos que estão aí nos assistindo, boa noite. Desde ontem, Ricardo Carvalho, hoje Adão Albuquerque, tem Corujão hoje, aula até 7 da manhã. Na verdade, são duas vertentes. Abrir para aqueles que não têm condição financeira de estar dentro de um pré-vestibular ou que estudam em uma boa escola, não tem condição. Então, propiciar para essas pessoas uma chance de ter acesso a uma aula lúdica. Ontem foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, muitos alunos emocionados. Ontem foram quase 800 alunos aqui presentes. Hoje a gente está com em torno de 400 porque muitos alunos são de zonas rurais e não tem ônibus. As cidades vizinhas não tem ônibus da universidade para estar rodando. Mas a ideia é mostrar para o aluno que é muito fácil sonhar. E esse sonho ele vem através dessas aulas. Hoje a crise financeira, por exemplo, e o professor Adão Albuquerque, ele usa a vida, o cotidiano. Você viu ainda há pouco ele usando a Minha Casa Minha Vida, para mostrar o porquê que na década de 90 entramos num processo de crise financeira que perdura até 2014. Eu digo que sempre o aluno ele tem que fazer uma leitura geral. E esse tipo de aula é justamente para isso, para ele entender o que acontece no nosso país, no contexto sociocultural, educacional, político, não é isso? Com certeza. Por exemplo, o Ricardo ontem ele chegou da Síria na terça-feira. Ele viaja os países, todo sábado ele está em algum país. Então ele trouxe dentro da ludicidade o que ele vivenciou das guerras. O Adão traz o que ele vivenciou politicamente e economicamente nessa visão que o Brasil tem. É tanto que a tese de mestrado dele hoje é em cima da crise financeira. Então é como se aqui fosse um laboratório para o professor, e esse laboratório é levado para o aluno com toda a qualidade possível. Sem brincadeira, uma ludicidade diferente de aula show. Gente, olha só, estou aqui, achei uma aluna que não quer fazer um curso, que é um curso comum. Todo mundo quer medicina, estatística, enfim. Você quer gastronomia. E qual a importância de uma aula dessa para você? Um aulão desse aqui? Olha, um aulão desse ele tem uma grande importância, até mesmo porque o professor é um professor com bastante qualidade e nos traz muitas informações das quais a gente precisa, não só para a redação, quanto também para
questões de atualidades. Nesses 2 aulões, o que foi falado nesses 2 aulões, esses 2 dias que você está aqui? O que foi que você aprendeu sobre esses temas que foram abordados? Então, podia absorver bastante sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que são guerras muito importantes, até porque o professor conseguiu captar desde o início até o final, o que é muito importante para a gente, né? Ver o processo direitinho. E também a aulão de hoje, né? Que fala sobre a atualidade, sobre os bancos, sobre como acontece o processo de pagamentos desde antigamente até hoje, além também da tecnologia. Fantástico, que bom. Parabéns. Está entrando muita gente mais pobre na Europa, tá, mas está entrando muito mais gente também de cultura muçulmana, cujo padrão ideal de filhos é que quanto mais, melhor. O exercício que a Inglaterra está fazendo é o seguinte: daqui a 25 anos, essa geração que está entrando aqui, crianças, vai ter quantos filhos? Estamos aqui com o aluno Ítalo Levi, que vai fazer engenharia civil e está curtindo aqui esse aulão que é de ciências humanas. Sim, Ítalo, você que vai fazer engenharia civil, a importância desse aulão para você hoje? Basicamente, não só esses aulões, mas como os outros, não só dessa matéria. Humanas é importante em todo sentido. Humanas para o Enem é uma categoria muito forte. Tá, que engenharia civil envolve matemática e essas partes, mas humanas também é um quesito muito forte. Um viés basicamente essencial. Você que vai fazer engenharia civil, você está falando que é um viés que vai perpassar pela nota do Enem. Como é que você enxerga hoje um aluno que queira passar no Enem? Um aluno depende do foco dele, da determinação. Não só o foco para a matéria que ele quer, como por exemplo eu quero engenharia civil, eu deveria me focar mais em exatas, mas eu abro meus pilares para humanas, natureza e português, porque todas as matérias são importantes para o Enem, então eu não posso me focar em uma parte, então eu tenho que ser um aluno completo. E você está gostando da didática das aulas aqui apresentadas hoje? Você acha que dá um diferencial para você lá na frente, na sua prova? Para o meu futuro, com certeza vai dar um diferencial. Como hoje é um aluno de humanas, eu estou aprendendo muito mais do que eu posso aprender numa videoaula ou num livro normal. Tirando a didática do curso que nós já temos, uma didática como essa de um professor de um outro lugar sempre é melhor para a gente, porque nós podemos conhecer a dinâmica diferente, uma explicação de uma forma não só singular, então a gente pode muito bem avaliar o conhecimento. Ontem a gente teve aula sobre as guerras, né? Foi muito interessante, a gente falou sobre Hitler, é uma aula muito interativa, como a do professor Adão, que ele é muito carismático. E eu gostei muito dessa aula, eu estava até filmando, porque eu gosto de rever também os conhecimentos, o que ele fala, porque na verdade esses aulões que a gente está tendo, eles são muito importantes, porque grande parte da prova do Enem é em cada palavra que o professor está falando. E é muito divertido, não é uma aula cansativa, que é bem dinâmica, não é aquela coisa de sala de aula entre 4 paredes, porque eu acredito que o conhecimento não é só dentro de uma sala de aula com cadeira e mesa, e nesse local, lá fora, em qualquer lugar a gente aprende. E eu acho muito interessante essa iniciativa do professor William de fazer essas aulas, e quem não veio, perdeu. Qual seria a dica que você deixa para os alunos que querem fazer direito ou que querem fazer qualquer outro tipo de vestibular? Qual seria a sua dica para os seus colegas? Vamos colocar assim. Muita leitura, porque a gente teve uma aula com o professor William em relação à escrita, né? Que se a gente não lê, a gente não sabe escrever e não sabe conversar também. A gente precisa ter argumentos, um diálogo concreto. E sem a leitura a gente não consegue isso. Sendo que o curso também ele já necessita muito desse tipo de exercício, que é a leitura. É porque estava acreditando que isso pode acontecer no futuro. Isso tem uma palavra, não tem? Que eu quero até que vocês adotem aí, crianças. Essa palavra pode ser novamente cobrada de vocês por conta desse preconceito imenso que o Reino Unido está usando para sair da União Europeia. Escreva aí com X. Estamos na vanguarda da educação com o professor Adão Albuquerque. Prazer enorme estar aqui com você, professor. Que bom você estar aqui. Como é viver essa coisa, essa ebulição desses alunos, você levando essa informação da melhor forma possível, com uma didática totalmente diferente para esses alunos
que tanto precisa disso? Então, olha só, já é a terceira ou quarta vez que eu venho aqui em Barreiras e a gente tem essa oportunidade de trabalhar com públicos enormes e muito participativos. Esse que é o diferencial. Então, quando você vai ministrar uma aula para essa quantidade de pessoas, num tempo assim, digamos, de quase 2 horas, como a gente ficou aqui, você tem que ter outra didática, você tem que chamar a atenção para o conteúdo de uma forma lúdica, mas que não perca de vista a coisa real que é aprender. Então, assim, essa metodologia que a gente acaba desenvolvendo se intera justamente com esse público aqui, né? Que vem para participar, que vem para brincar, mas que vem acima de tudo para aprender. Isso é sempre muito bom. Um professor maravilhoso de geografia que nós vimos aqui hoje, falando de vários temas. Então, assim, a TV Câmara vai explorar de você 2 ou 3 dicas para que o aluno faça a leitura geral da prova do Enem. O que é que ele precisa para fazer uma boa prova de geografia? Então, olha só, na verdade no Enem não se trabalha especificamente só a geografia, né? Se trabalha com a parte de humanas, não é? Geografia, história, filosofia e sociologia. E nos últimos anos, um peso muito grande em relação às atualidades, que foi justamente o que eu vim fazer aqui hoje. Vim falar sobre essa crise econômica que se abateu no mundo a partir de 2008 e que chega agora no Brasil com uma força muito grande, por conta até das nossas questões políticas. Vim falar sobre a saída do Reino Unido, né, da União Europeia, que é uma mudança radical de comportamento histórico e econômico, e também falar sobre as ameaças do terrorismo, né? Que inclusive agora chega tão perto da gente por conta de sediarmos as Olimpíadas. Quer dizer, é mostrar para o aluno que ele precisa estar ligado àquilo que está acontecendo, mas com a visão crítica, com a visão participativa dele dentro do processo histórico. Tudo isso envolve também a questão da leitura geral. Na argumentação da redação, o aluno tem que estar hoje antenado em todas as competências do Enem. Quando você fala numa visão geral do mundo, o que ele pode usar como questão argumentativa se ele fosse fazer uma redação hoje, caindo essa proposição de mundo das crises que nós estamos vivendo, sobre terrorismo e tudo? É justamente você contextualizar o mundo que a partir do século XVI começa um processo que nós chamamos de globalização, que só vem se aprofundando e que no século XX ele se torna ainda mais forte mediante a criação de redes mundiais de computadores, né, a chamada internet. Então hoje há uma interligação muito grande porque o acesso à informação é muito imediato e aí acaba essa necessidade de você também produzir conhecimento, porque a gente costuma dizer que essa geração hoje, que é da nossa geração, né, quem vive hoje, tem muito acesso à informação, mas produz muito pouco conhecimento. É importante que você tenha acesso a essa informação, mas que você consiga traduzir isso dentro da sua visão, da sua visão crítica, especialmente entendendo que nada acontece no mundo de forma isolada, porque conseguimos atingir um grau de integração econômica, política e cultural, que tudo que acontece em qualquer lugar do mundo acontece no mundo inteiro. Espero que da próxima vez que o professor Adão esteja aqui, vamos fazer um programa lá na TV Câmara para você falar sobre isso. Muito obrigado por esse tempo e muito obrigado por você estar aqui, que você só está contribuindo com Barreiras e com os estudantes barreirenses. TV Câmara Barreiras, canal 4.1, na vanguarda da educação. 1, 2, 3! TV Câmara 4.1